a situação dos moradores de rua. A gente volta a falar agora e nós vamos aprofundar esse assunto. A gente gosta de fazer isso aqui no SBT Meio Dia, que é dar espaço para o debate. Moradores de rua ou pessoas em situação de rua. Olha, a gente não precisa andar muito pelas ruas da capital, não, para notar que eles são muitos. Estão por todos os lados, como você vê nas imagens aí. O próprio Ministério Público do Estado chegou a admitir que é um problema, mas reconhece que não existe solução pronta para resolver isso, apenas para minimizar. Aí, para tentar amenizar essa situação, instituições, como ONGs, se mobilizam para ajudar essas pessoas. Mas, de fato, quem são? Por que elas estão nesta condição? O que fazer? É o que a gente vê agora na reportagem especial de Ana Vassa. Anoitece, eles se multiplicam. Catedral, Praça 15, lugares disputados no centro da cidade. Ainda mais quarta-feira, dia que voluntários levam comida. Uma multidão com fome, sede, sem cama, mas cheia de história. O Fábio não quis comer, mas topou conversar. Tem 49 anos, parou de estudar aos 15 e vive nas ruas há 5 apenas. Não é muito agradável, mas em compensação a amizade e o companheirismo se torna às vezes melhor até do que um próprio irmão que a gente a vida toda achou que ele era um baita no camarada, tá entendendo? E a gente se decepcionou com a família. E na rua não tem isso. A gente tem uma irmandade tão grande aqui na rua que se eu tenho um lençol e o meu camarada do lado, ele está passando frio, eu vou lá e rasgo no meio e cedo uma parte para ele. Se eu tenho uma marmita e o meu camarada está com fome, ele não vai ficar com fome, tá entendendo? Nós vamos dividir. Além da Praça 15, aqui na Rua Deodoro, bem no centro da capital, também é um local onde eles costumam se reunir. Local que nós já mostramos aqui no SBT Meio Dia em 2018, onde as mesmas cenas se repetem. E dá só uma olhada nessa calçada. 7 da manhã e só nessa rua do centro da capital são 26 pessoas. Te dá uma certa insegurança em passar por aqui ou tranquilo? Sim, a gente estava inclusive comentando sobre isso, porque eu passei e confesso que eu fiquei com um pouco de medo. Costuma passar por aqui? Não, esse horário não, só mais cedo. O que tu acha? Assim, tu que mora aqui em Florianópolis, tem notado muita gente em situação de rua, pelas ruas? Sim, de manhã já chego e já tem gente ali no cantinho dormindo e todo horário que eu passo tem alguém deitado. Eu não sinto tanto medo, para falar a verdade, mas eu sei que é uma situação difícil e que talvez para outras pessoas possa gerar uma certa insegurança. Costuma ajudar essas pessoas ou tu acha que não é a melhor maneira, talvez dar dinheiro, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a melhor maneira é um apoio, mas não sei se o financeiro, assim, né? Eu acho que quando eu posso, eu contribuo de outras maneiras, mas não financeira. A Linda tem 35 anos. Tá nas ruas desde os 15, quando largou a família no Rio Grande do Sul e veio de carona para Florianópolis tentar um recomeço. Sobre dormir na rua... É ruim, né? Depende do inverno, né? Tu passa frio, entendeu? Só que assim, tá ligado? Vem uma coisa que é bom, que tem pessoas que vêm e ajudam, né? Os pessoal de rua. Como é que tu faz para comer? O que vocês comem por aqui? Vem doação, né? Os pessoal vem, traz rango pra gente. Poucas horas a gente foi pegar um ali em cima, né? Vem os irmãos da igreja, ajuda a gente. Você comeu hoje? Comi. Cenas e histórias que estão por toda parte. E aí passam os anos, nada muda. A reportagem de Ana Vassa mostrou para a gente como essa situação é muito delicada e a gente mostrou Florianópolis, mas ela se replica por todas as regiões de Santa Catarina. Por isso, nós vamos aprofundar em um debate aqui no estúdio representantes do Ministério Público, Prefeitura, Conselho de Segurança, porque é o seguinte, a gente quer entender também quem são essas pessoas e como a gente também deve ajudar, contribuir, o que a gente deve fazer diante disso. Estamos recebendo aqui hoje a Maria Cláudia Goulart, que é secretária de Assistência Social de Florianópolis. Também está com a gente
o promotor de justiça Daniel Paladino, aqui ao meio, que sempre nos recebe também para estes assuntos, e o Rodrigo Marques, que é vice-presidente do Conselho do Centro de Florianópolis, o Conselho de Segurança. Vou começar perguntando para a Maria o seguinte: essas pessoas, pelo trabalho que é feito por parte da Prefeitura, que inclusive oferece o Centro Pop, com espaço para alimentação, banho e tudo mais, essas pessoas vêm parar em Florianópolis por quê? Porque nem todas são daqui, né? O que vocês têm de informação? Boa tarde. Temos o trabalho diário, diversas frentes realizadas pela Prefeitura de Florianópolis. Ok. Só um minutinho, Maria. Vou precisar te interromper, que esse microfone deu um probleminha. Eu vou trocar com o do promotor. Pode ser? O pessoal da técnica já me confirma se está tudo ok, para que eu possa continuar aqui a conversa sem grandes dificuldades. Vamos conversar, então, mais uma vez. Vamos começar novamente com a Maria. Essas pessoas vêm de onde? Por que elas pararam em Florianópolis? Conta para a gente pelo trabalho da Prefeitura que já é feito. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, meus companheiros aqui de trabalho, Dr. Daniel Paladino e Rodrigo Marques. O trabalho que a gente realiza enquanto Prefeitura de Florianópolis, ele tem diversas frentes, né? Desde as abordagens, são 3 tipos de abordagem realizada diariamente, além da oferta de serviços, né? Com a Passarela da Cidadania, que atende cerca de 150 pessoas por dia, com oferta de café da manhã, almoço, banho e pernoite. Sim. São mais de 200 vagas de acolhimento entre a pernoite no albergue provisório na Passarela da Cidadania, as casas de acolhimento e albergue noturno. O trabalho é realizado tentando identificar individualmente qual a situação de cada pessoa que está naquela condição de rua. Então, identificando de forma particularizada por que ele está naquela situação. E a gente identifica, de fato, que são muitas pessoas de outros municípios. Florianópolis vive um fluxo migratório muito grande, né? Uma cidade turística que atrai diversas pessoas durante o verão em busca de oportunidades, emprego, turismos alternativos. Agora, promotor, é feita uma operação quase que diária até mesmo, com uma força-tarefa, não só do Ministério Público, mas outros órgãos. A gente precisa entender quem são essas pessoas. São usuários de drogas, pessoas que perderam o emprego? O que dá para dizer de quem são essas pessoas? Boa tarde, promotor. Essas pessoas, elas são de diversas, né, como bem dito pela secretária, vêm de diversas outras localidades, né? Nós temos um grupo, uma minoria que realmente egressa aqui da capital. A maioria são pessoas que vêm de fora buscar oportunidades e acabam criando, né, esse nicho, essa concentração, principalmente nas ruas centrais aqui da capital. Mas é um grupo bastante heterogêneo, muitas estão nesta condição em função de dramas pessoais, né? Outras porque adotaram realmente as ruas como um estilo de vida, mas em comum a todas elas, ou a quase todas elas, é essa resistência, né, em aderir às ofertas, aos programas, né, que são propostos pelo município, pelo Ministério Público, por outras entidades que formam hoje esse grupo chamado DOA, Sim. que é Defesa, Orientação e Apoio às Pessoas em Situação de Rua. Como resolver esse problema? O próprio Ministério Público já falou que é um problema que não se resolve por completo, apenas se minimiza a situação. Mas o que fazer? Como atacar? Quais são as frentes, promotor? É um trabalho bastante desafiador, né, hercúleo, né, mas é um trabalho que exige paciência, como eu digo, é um trabalho de formiguinha, né? Nós temos nas ruas, a Prefeitura tem, e nisso tem feito um trabalho com bastante maestria, um trabalho de excelência, as equipes de sensibilização que procuram realmente fazer com que as pessoas, né, abram os olhos e vejam que existem oportunidades. Tá? Que além dessa vida das ruas, existem possibilidades e condições para que elas possam ingressar no mercado de trabalho, para que elas possam ter uma vida digna, para que elas possam ser reinseridas na sociedade. E nós temos vários equipamentos hoje públicos aqui,
ofertados pela Prefeitura que realmente disponibilizam, além da questão da alimentação, a questão do pernoite, da possibilidade de reinserção no mercado de trabalho. Então, não existe realmente solução mágica, existe trabalho, existe todo um trabalho, uma questão de persuasão dessas pessoas Convencê-las mesmo e convencê-las e mostrar que realmente existe o futuro e existe um horizonte. Rodrigo, e vem dando resultado de fato todas essas operações que estão acontecendo, né, o trabalho do Ministério Público, o serviço oferecido pela Prefeitura, o próprio Conseg, vocês percebem que realmente existe um avanço positivo com relação a isso? Ou os moradores de rua acabam apenas se multiplicando, como mostrou para a gente a reportagem? Sem dúvida nenhuma. Para quem não conhece números, nós, quando iniciamos a Força Tarefa DOA, com o apoio da Prefeitura Municipal, do Ministério Público, Polícia Militar, e outros órgãos, nós tínhamos uma situação de 850 pessoas em situação de rua em Florianópolis. Hoje nós temos um número de 459. Reduziu bastante. Uma redução bastante significativa. Porém, nós temos que entender, primeiro, trata-se de um problema universal. Trata-se de um fenômeno histórico. Se você for olhar isso lá, nos tempos bíblicos já existiam pessoas em situação de rua. Então, o que nós fazemos aqui é exatamente criar estruturas para que essas pessoas possam se ressocializar. Quais são essas estruturas? Basicamente, passarela da cidadania, atendimento através de clínicas de drogadição, sistemas de assistência social, reintegração dessas pessoas às suas famílias. Quando você perguntou ao nosso promotor, um dos principais motivos que essas pessoas acabam na rua, além das drogas, é o rompimento de vínculos familiares. Então, nada melhor do que a pessoa que é, por exemplo, de uma cidade X e aqui está sem condição de retornar, ser acolhida de volta por sua família na sua cidade de origem. E nós temos que entender que, não obstante de 15% somente das pessoas em situação de rua serem de Florianópolis, essas outras 85%, na sua grande maioria, são brasileiros. Então, a solução, põe no ônibus e manda embora, nós não faremos e não apoiamos esse tipo de ideia. Ao contrário, o que é feito hoje é um trabalho inédito, nível de Brasil, que é exatamente levar essas pessoas de volta às suas famílias. E na questão da segurança, você como representante do Conseg aqui, interfere de fato, sem preconceitos, mas essas pessoas na situação em que estão, elas interferem de alguma forma na segurança, ou pelo menos na sensação de segurança ou de insegurança em Florianópolis? Com certeza absoluta. A questão das pessoas em situação de rua gera para a maioria da população uma insegurança muito grande, porque a própria condição delas acaba, de certa forma, criando medo em grande parte da parcela da população. E, não obstante, nós temos também a questão dos furtos. Não raro, nós temos uma percentual muito grande de pessoas envolvidas num problema de drogadição, e nós temos estatísticas da Polícia Militar que comprovam isso. Em nenhum momento nós estamos dizendo que pessoas em situação de rua são marginais. Nós estamos dizendo que existem marginais que fazem uso da invisibilidade da população de rua para se infiltrar junto, criando, inclusive, na população de rua as principais vítimas, porque essas pessoas, muitas vezes, não têm a quem recorrer, porque, afinal, elas vão dormir de volta na rua. Muito bom. Maria, e como a gente, né, que vê essas pessoas, que lida com essas pessoas diariamente, que muitas vezes, né, remete a elas esta questão da insegurança ou da criminalidade, talvez, até pelo consumo de drogas, que está ali exposto, a gente se comporta como? Por exemplo, oferecer doações, oferecer ajuda em dinheiro, isso mais contribui ou mais atrapalha? Excelente pergunta. A Prefeitura de Florianópolis vem desde setembro do ano passado trabalhando numa campanha, intensificando para que as pessoas e a população, a sociedade, de uma forma em geral, possa se conscientizar de que a esmola atrapalha o nosso trabalho. Nós desenvolvemos diariamente abordagens de sensibilização a essas pessoas para que elas possam fazer adesão aos nossos serviços, para que a gente possa identificar de fato qual é o motivo que ela está em situação de rua. Encaminhar de volta para o seu município, para a sua família, resgate do fortalecimento dos vínculos familiares, encaminhar para tratamento. E muitas vezes nós temos recusas e resistência aos nossos atendimentos, porque elas têm recebido ofertas e doações, como muito bem mostrou a reportagem, uma senhora que já tinha recentemente se alimentado e provavelmente ela recebe durante todos os dias. Fica confortável, então, para eles, com todos Estar na rua não é uma situação confortável para ninguém, né? Mas fica mais confortável para eles. Mas a gente identifica que a adesão ao nosso serviço ela é extremamente importante e ela é realizada justamente quando não há outras ofertas. E aí acabam aceitando, entendendo, se mostrando pelo menos abertos a ouvir o que as equipes, né, o que a assistente social, os psicólogos têm a ofertar. Falar um pouco sobre. A gente identifica que muitas dessas pessoas perderam o seu propósito de vida.
né? Certo. Romper os vínculos familiares. Então, é importante que elas possam aderir aos serviços. Centro Pop, Passarela, para quem tem interesse de até contribuir com o trabalho da Prefeitura, que é de resgate e valorização dessas pessoas, ali é o local certo. Ali é o local correto. Através da plataforma somarfloripa.com, as pessoas podem se cadastrar para atuar como voluntários, cadastrar suas entidades e também ofertar doações, para que a gente possa continuar recebendo e realizando um trabalho. Muito obrigado pela participação aqui, Maria. Parabéns pelo trabalho. Promotor, para encerrar com o senhor, aquela situação de trazer moradores de rua de outras cidades, até vans já foram vistas, existe essa suspeita, continua acontecendo, alguma investigação foi feita, de fato se confirmou ou não? Sim, esse é um fato que eu reputo bastante grave, né? E isso nós detectamos em função dessas abordagens diárias que são feitas por a equipe de sensibilização, pela equipe DOA, e as próprias pessoas em situação de rua, muitas relatando, né, que teriam sido colocadas à força em veículos e trazidas contra a sua vontade aqui para a capital e sem que aqui tivessem vínculos familiares ou vínculos com a cidade, né? Esse fato, em função dos inúmeros testemunhos, né, nesse sentido, foi reportado para os promotores dessas comarcas onde o problema teria sido ocasionado, né, a origem do problema nessas cidades. Eu não vou citar o nome agora, porque isso está em fase de investigação, mas, pelo menos em 2 cidades dessas, onde houve denúncia de transporte irregular, encaminhamento irregular de pessoas em situação de rua, o Ministério Público já requisitou o inquérito policial e está trabalhando no oferecimento da ação penal. Ok. Promotor, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, a gente sempre acompanha, a Maria também. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação aqui. Contem sempre com a gente. E sucesso, né? Que essas pessoas consigam realmente encontrar um norte na vida, né? Que consigam se reestruturar. Obrigado mais uma vez pela participação de todos.